Gênesis capítulo 2, verso 18. Abra comigo e leia comigo o texto sagrado. Nós estamos, meus amados, numa ministração, numa série de mensagens que é vencendo os nossos gigantes. Falamos sobre o gigante do medo. Ministramos na semana seguinte sobre o gigante da ansiedade. Também enfrentamos e ministramos, porque a palavra de Deus vence. Nós falamos sobre o gigante do desânimo. A pastora Luciana ministrou com tanta propriedade sobre o gigante da depressão. Falamos também um outro gigante que nós precisamos vencer, que é o ressentimento. Semana passada o pastor Daniel, usado por Deus, usado pelo Senhor, falou sobre o gigante da culpa. E hoje não é diferente não, temos mais um gigante. E eu quero juntamente com vocês, nós descobrir esse gigante, nós revelarmos esse gigante e nós vencermos em nome de Jesus esse gigante, amém? Diz assim o texto sagrado, e o gigante de hoje é o gigante chamado solidão, o gigante da solidão. Diz assim o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira que lhe seja idônea. Oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a estrutura de cada um. Tu conheces, meu Deus, o passado, Tu conheces o futuro, Tu conheces o presente. Tu sabes, meu Deus, quando nós nos sentimos só. Tu sabes as razões por causa da solidão. Tu conheces todas as coisas, meu Deus, e muitas pessoas sofrem, muitas pessoas padecem. Alguns já passaram por isso, outros, Senhor, quem sabe um dia passarão. Mas, meu Deus, baseado, entendendo a Tua palavra, oramos ao Senhor e pedimos a Tua graça, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, pode fechar a sua Bíblia também. Fica com a sua caneta, aquela caneta que você vai colocar lá o seu voto hoje. Cada um leva a sua caneta, certo? É um cuidado que se estão pedindo. Meus amados, e votar com sabedoria. Nosso chamado em Deus é para avançarmos. Às vezes tem coisas que nos trancam, que nos travam, que nos impede de avançar. E às vezes é um gigante, o gigante da solidão. O que leva uma pessoa à solidão? A solidão, às vezes, ela não é uma opção. Às vezes é uma imposição na vida. E às vezes no meio de uma grande multidão, as pessoas se sentem cada vez mais só, cada vez mais sozinhas. Gênesis capítulo 1, verso 31, a Bíblia diz que Deus viu o que fez e viu que era bom. Aí Deus vai fazendo a criação e a Bíblia diz Deus viu que era bom. 6 vezes a Bíblia no livro de Gênesis vai dizer isto. Viu Deus que era bom. Mas chega um momento que as Escrituras vão nos revelar, Gênesis 2,18, que diz assim: e viu Deus que não era bom. O que não era bom? Aos olhos de Deus, a solidão não é uma coisa boa. A solidão, meus amados, ela é uma epidemia emocional nos dias de hoje. Ela é real. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão solitárias. Nos países escandinavos, 30% da população, eles moram sozinhos. As pessoas, elas querem viver sozinhas. Elas fazem essa opção. E as pessoas hoje, elas estão cada vez mais se desconectando uma das outras. Mesmo no mundo virtual, em que mais se conecta, mas mais se desconecta das pessoas. São vizinhos que às vezes não sabem nem o nome dos seus vizinhos, não conversam com os seus vizinhos. Você pega um trem cheio de pessoas, mas você se sente ali sozinho. Você está no meio de uma multidão, mas se sente sozinho. A solidão, meus amados, na Bíblia, ela é comparada a uma prisão. Davi, no Salmo 142, é atribuído a ele. Ele escreve o seguinte, quando ele estava na caverna de Adulão, ele diz o seguinte, Salmo 142: em alta voz clama ao Senhor,
Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e apresento a ele a minha angústia. Ele está sozinho. Ele está fugindo de um inimigo que quer matá-lo. E aí ele vai dizer no verso 7, liberta-me da prisão. Ele não estava preso. Ele não estava numa cadeia. Ele não estava atrás das grades. Mas a solidão que ele estava enfrentando, ele diz assim, me liberta dessa prisão. Paulo, o apóstolo, também estava preso. Ele estava numa prisão. Ele vai escrevendo a Timóteo, em segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 9 em diante, ele vai dizer, procura vir comigo depressa. E ele vai começar a alinhar, dizendo, Demas me abandonou, amando o presente século. E ele disse também, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito foi para Dalmácia. E aí no verso 16 ele diz o seguinte, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém me assistiu, eu estava sozinho. Todos me desampararam. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, todos me abandonaram, todos me desampararam. Diz ele que isso não lhe seja imputado. Verso 17, ele vai declarar, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor me fortaleceu. Os homens me abandonaram, os amigos me deixaram, mas Deus não me desamparou, o Senhor não me deixou. Eu digo, meus irmãos, que nem todo mundo está com você. Às vezes as pessoas, elas estão com você quando você tem saúde, quando você tem estrutura, quando você tem condições, as pessoas estão ao teu lado. Mas chega um momento na tua vida que vai ser tão desfavorável que você vai ficar sozinho. Tem pessoas que parece que eram amigas e já não são mais. Nem sempre nós cultivamos as amizades e relacionamentos sinceros. Às vezes somos traídos por pessoas que parecem ser amigas e não são. O próprio Salmo vai dizer a respeito do Senhor Jesus que o meu amigo íntimo me traiu. Não era sincero. Judas não era sincero. Na hora das prisões, não se mostraram mais amigo de Paulo, grato a Deus pela vida de Paulo. Meus amados, amigos verdadeiros, amigos sinceros, são aqueles que estão conosco todos os momentos da vida, em todo o tempo estão com a gente. Não é porque quando a gente está no bem bom, mas sim estando no bem bom, estando no pior, está do nosso lado. Tanto que um dos votos no matrimônio é, promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Até minha esposa, ela brinca comigo, mas olha, eu já fui fiel em tudo, teve do teu lado sempre, só falta na riqueza, porque na pobreza já tive, na doença já tive, nas lutas já tive, só falta agora experimentar na riqueza. Meus amados, a solidão não é somente estar sozinho, porque às vezes a pessoa ela está acompanhada de alguém, mas é um sentimento que a pessoa se sente sozinha. A solidão não é o mesmo que estar sozinho, mas é sentir-se sozinho, mesmo estando no meio da multidão, mesmo tendo um monte de pessoas ao seu lado. É você se sentir completamente isolado, é você se sentir que está isolado, é quando as pessoas te isolam, é quando as pessoas já não mais te procuram. Isso é uma solidão. Você tem pessoas ao seu lado, mas elas não estão ao seu lado, elas estão fisicamente, mas não estão emocionalmente. Então é você sentir-se completamente isolado, é estar desconectado, é estar desplugado, é estar sozinho emocionalmente. Você pode estar aqui no culto, no meio de multidão, centenas de pessoas cultuando ao Senhor nesta manhã preciosa, mas mesmo assim você se sentir sozinho. Amados, a solidão ela devora. A solidão é uma tristeza, ela é uma angústia. O próprio profeta Elias, pastora Luciana ministrou no Gigante da Depressão,
Ele era um homem de Deus, era um servo de Deus, poderosamente usado por Deus, mas ele se sentia sozinho. 1 Reis 19:10, ele diz o seguinte: tenho sido zeloso, Senhor, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele se sentia sozinho. Meus amados, todos podemos sentir essa solidão, por mais crente que sejamos, por mais espirituais que somos. O profeta Elias é um exemplo disso, era um homem de Deus, e se sentiu sozinho também. Davi, ele sendo perseguido, ele vai declarar no Salmo 25, verso 16, ele diz: volta-te para mim, e tem misericórdia de mim, porque eu estou só, eu estou aflito. Quem falou? Davi, um grande homem de Deus, matou gigante, trouxe tantas vitórias para Israel, amava a Deus, apaixonado por Deus, mas ele se sentia só. Diz ele: pois estou só, e não só, eu estou aflito. O Salmo 102, verso 6 e verso 7 diz assim: sou como uma coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Eu não consigo dormir, escreve o salmista, tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Esta é a ilustração que ele traz. Aí nós vamos olhar para Jesus. O próprio Senhor Jesus se sentiu só. Quando na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eu estou falando, meus amados, que solidão é uma coisa humana, é um gigante que nós enfrentamos, que nós passamos. A Bíblia diz em João, capítulo 16, verso 32, eis que chegada a hora, e já se aproximava, em que vocês vão ser dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarão só. Mas olha só o que é confiança em Deus. Diz-lhe: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Isso enche a alma, isso enche o nosso coração de esperança. É como o apóstolo Paulo diz: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. Mas o Senhor meu Deus esteve ao meu lado. Meus amados, nós falamos então que solidão é sentir-se sozinho. Nós mostramos também pela palavra de Deus nesta manhã que grandes servos de Deus também se sentiram sozinhos. Mas quais são as causas da solidão? As causas da solidão podem ser sim grandes males sociais, as grandes cidades com um aglomerado gigante de pessoas, mas tantas pessoas solitárias. O mundo de hoje realmente ele contribui, ele colabora, ele constrói realmente isolamento. As pessoas elas não se cumprimentam mais, as pessoas não se falam mais. Dentro de casa mesmo, antigamente todo mundo jantava junto, almoçava junto. Agora não, cada um tem o seu horário. Agora precisa chamar, implorar: vamos almoçar. Ou está na sala olhando televisão. Antigamente a família sentava-se junto, mas agora é como? Olhando televisão, cada um no celular. As pessoas estão se isolando. E nós estamos falando de um gigante atual, de um gigante que nós enfrentamos. Então é um mal atual, e a tendência é as pessoas cada vez mais ficar isoladas, cada vez mais viver isoladas. São os filhos que às vezes, olha, eu não quero mais morar com o pai e a mãe, quer se isolar. O filho pródigo faz isso: eu quero ter minha vida, e não se pensa mais no outro. O fator da solidão, irmãos, às vezes é o egoísmo, em que as pessoas elas pensam só em si. Porém, o drama da solidão, o gigante da solidão, ele também tem causas. Às vezes pode ser, sabe o quê? Trauma, autoproteção, às vezes falta de confiança na pessoa, por causa de um trauma, fruto de um trauma, de um relacionamento, de uma amizade. Muitas pessoas elas não querem se abrir, às vezes criando esses bloqueios e impede o relacionamento com outras pessoas. Às vezes é o medo de ser ferido outra vez, e aí faz então a pessoa se isolar. O medo faz com que as pessoas não confiem mais em ninguém. E algumas pessoas elas foram feridas, elas foram machucadas, e aí então elas desistem de conviver com outras pessoas. E aí eu indico um livro chamado Paredes do Meu Coração, editora Betânia, de Dr. Bruce Thompson. Paredes do Meu Coração. As pessoas vão se isolando,
vão adotando um comportamento de se isolar, porque não querem mais ser machucadas, não querem mais ser feridas. Às vezes também a pessoa acaba avaliando os outros pela sua experiência, pela experiência ruim que tiveram. Algumas pessoas sofreram tanto no relacionamento, que elas não se arriscam mais, porque não querem sofrer a segunda vez. São pessoas que estão cansadas de serem feridas, de serem machucadas, e aí se impede, elas desistem, elas não querem mais, traumas por aquilo que já viveu. Então as pessoas, elas se isolam com medo de se ferir novamente, e aí elas ficam isoladas, elas ficam solitárias. Ou também, a outra causa da solidão pode ser o medo, uma fuga, falta de opção. As pessoas não têm opção. O salmista, no Salmo 55, verso 6, diz assim: assim eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. E aí o salmista diz assim: eis que eu fugiria para longe, e no deserto eu ficaria. Às vezes, meus amados, a solidão, que é a pior opção, é a única opção. A pessoa se isola, ela não quer mais, ela está com grande dificuldade. Às vezes não é porque tem várias opções e escolheu a pior, que é a solidão, às vezes é a única. A solidão, meus amados, às vezes parece ser a única amiga da pessoa. E aí Davi está fugindo do rei, um momento na vida dele, ele vai se aliar com o pior inimigo de Israel, que é os filisteus, porque ele não tem opção. O rei de Israel quer matar, o exército de Israel está perseguindo Davi, e ele vai se refugiar lá entre os filisteus, a quem ele matou o gigante, a quem eles lutavam contra eles. Porque às vezes na vida não se aparece uma outra opção, não tem uma alternativa, e parece que a solidão é o melhor caminho, parece que a solidão vai ser a melhor companhia. Nem sempre é assim. Aí Davi, ele tem que fugir, porque ele tem tantos problemas. E às vezes tem pessoas que fazem a opção pela solidão, porque tem muitos problemas, estão cheios de problema. No Salmo 142, verso 4, ele vai dizer: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. E ele disse assim: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Davi, meus amados, é um exemplo da Bíblia, e ele vai dizer: olhei para todos os lados, e eu não vi ninguém que pudesse me proteger, não tem ninguém que cuide de mim. Ele está se sentindo só. E quem está falando isso? Davi, o grande rei, esse que teve grandes batalhas e venceu, esse que foi um herói da nação, ajudou a muitos, os seus valentes morriam por ele, davam a vida por ele, todo mundo admirava ele. Mas ele passa por um momento na vida que ninguém pode fazer nada por ele, que ninguém consegue resolver nada da situação dele. Meus amados, então são essas situações que existem, essa origem da solidão que se manifesta na nossa vida. Eu não estou falando de carência, eu estou falando de solidão. Também muitas pessoas às vezes passam por uma vergonha, elas se isolam. Por exemplo, um pecado que foi descoberto, ela não vem mais. Já tivemos no nosso meio pessoas que cometeram coisas terríveis, e sua situação veio a público. Eles resolveram fazer o seguinte: em vez de se humilhar, chorar, consertar, resolveram sumir, por causa da vergonha. Da vergonha. Às vezes uma separação é uma vergonha, e por causa disso se isola, ou às vezes é isolado. Nós vamos ver na Bíblia também, em Juízes capítulo 11, vai falar de um homem chamado Jefté. Quem foi Jefté? Jefté foi alguém que nasceu fruto de um caso fora do casamento. O pai de Jefté tinha vários filhos, e ele teve um caso com uma outra mulher. Aquele filho nasceu fora do casamento. Depois que o pai de Jefté morreu, os irmãos dele pegaram e mandaram ele embora. Disse: vai embora, porque tu não vai receber a herança do nosso pai. Tu é filho dele, mas nós não te reconhecemos, porque tu não é filho da nossa mãe. Vai embora.
ele foi mandado embora para viver a sua vida solitária. Então, por causa da solidão, meus amados, às vezes as pessoas elas acabam também se desgraçando. É o caso de Jefté. Ele vai se tornar um homem odiado, e por causa do ódio que os seus irmãos que têm contra ele, ele vai desenvolver na sua vida, mais como um criminoso aos olhos dos seus irmãos. E aí ele é mandado embora. Tem pessoas que por causa da solidão acabam se jogando na bebida, se atirando nas drogas, ou jogando a sua vida na prostituição. Mas por causa da solidão. A causa está na solidão. Às vezes casamentos que estão se desfacelando por causa da solidão, dentro do lar, dentro do casamento. Agora outra causa também da solidão, posso dizer que também, com todas as letras, é um afastamento de Deus. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Adão desobedeceu a Deus, descumpriu com aquilo que Deus tinha pedido e pecou. Meus amados, nossos pecados nos afastam de Deus. A Bíblia vai dizer isso, que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não nos possa abençoar, e nem os seus ouvidos estão tampados para que não escute a nossa oração. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e a pessoa então ela se sente vazia, ela se sente só. Os nossos pecados, se você olhar para o Senhor Jesus, tudo que Ele sofreu, você vai observar que, e o ensinamento da Bíblia é que os nossos pecados, eles esmagaram Jesus. Por causa dos nossos pecados, Jesus ficou sozinho. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Nossos pecados trouxeram isso sobre o Senhor Jesus. Mateus 27, 6, a Bíblia diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados, os discípulos tinham abandonado Jesus, os seus amigos o tinham deixado. Naquele momento só ele, Deus. Mas ele sente que ele está até mesmo sem a presença divina, e ele não está clamando pela presença dos discípulos, a qual ele disse: olha, eu vou ser preso e vocês vão me abandonar. Ele não está pedindo a presença da mãe, ele não está pedindo a presença do pai, ele não está pedindo a presença dos discípulos, mas ele quer a presença de Deus. E ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados, há momentos que nenhuma companhia vai te ajudar, só a presença de Deus. Só a presença de Deus é que vai bastar, é que vai estar no seu coração, enchendo e preenchendo as lacunas. O mundo moderno, meus amados, contribui sim, como já falamos, para o isolamento. Ainda que multiplique o número de habitantes, as pessoas ficam mais isoladas. Por mais um membro na família que entrou na família, por maior que vai ficando a família, isso não cura o problema da solidão. A solidão, meus amados, é um gigante para ser vencido. E infelizmente as pessoas estão focadas tanto a viver para si, de viver só para si, esquece de viver para os outros. Quem vive para si, mais na solidão vai viver. Quem pensa só em si, mais na solidão vai viver. Diferentemente de quem olha para os outros, pensa nos outros, vive para os outros, vive para uma causa. Meus amados, realmente essa realidade, a Bíblia vai falar que os últimos tempos seria marcado por uma característica. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Digo, quando um homem é amante de si mesmo, ele só pensa nele. Quer ver um pecado? O adultério. O adultério, ele é um pecado que a pessoa pensa só nele, não está pensando no seu cônjuge, não está pensando em uma outra coisa, está pensando em si. É egoísta, amante de si mesmo. E aí, por causa dos pecados que vão se consumindo e construindo a sua vida numa desgraça, a pessoa vai se afastando de Deus, vai se afastando da sua família, vai se afastando das pessoas, ela vai tendo uma solidão, e ela vai causando, vai produzindo uma solidão na sua alma, vai ficando vazio. Meus amados, e como superar essa solidão? Meus amados, não tem como superar a solidão se não tiver um abrir de coração. Digo muito mais: desenvolver e realizar, e aumentar e multiplicar os nossos amigos. A Bíblia manda fazer amigos.
A Bíblia diz que nós devemos construir amizade. A solidão, irmãos, é quando você não tem ninguém para te ouvir, não tem ninguém para te compreender. Não é ouvir por ouvir, mas ouvir e te entender, de se importar com você. Quando você sabe que alguém se importa com você, você já não se sente só. Quando ninguém se importa contigo, você se sente só. Ninguém está aí para a minha causa, ninguém está aí para a minha luta, ninguém está aí para o meu sofrimento, ninguém me entende. Então a pessoa se sente só. Mas quando as pessoas se importam contigo, se interessam por você, você não se sente só. E aí, Jesus teve momentos que Jesus deixou os discípulos e ele foi buscar a presença do Pai. E aí tem uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é você estar só. Solitude, você não está só. Você prefere, por opção, ficar só, para buscar a Deus, para refletir, para analisar, para pensar. Todos nós precisamos de solitude. Aquele momento de estar recluso, para meditar, para pensar. Quando você dá um tempo, deixa eu refrescar a mente aqui, e a pessoa vai para um canto, vai pensar, vai meditar. A solitude é importante, é bom para refletir, é bom para orar. E a Bíblia vai nos dizer em Mateus 14, 23, tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, estava ali sozinho. Observa a cena, Jesus mandou a multidão embora. Jesus despede a multidão. Ele sobe para o monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho. Não é solidão. Ele decidiu ficar sozinho, para praticar a solitude, para buscar a presença de Deus. Não é uma escolha se eu vou ficar sozinho para o resto da vida. Jesus se relacionava com pessoas, Jesus se relacionava com os discípulos, Jesus se relacionava com pecadores, os excluídos, os sozinhos, os que se sentiam sozinhos. É aquilo que Jesus ia buscar. Quando você vê João capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana, uma mulher que sofria com a solidão, Jesus dedica um tempo para ela. Quando você vê que Jesus, ele olha para Zaqueu e ele conversa com Zaqueu, ele diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Ele sofria de solidão. E assim nós vamos encontrar na Bíblia muitas pessoas que sofrem de solidão. Nesta manhã, eu ministro com pessoas que têm o gigante da solidão, que enfrentam esse gigante e que não querem estar dentro da prisão, como a Bíblia menciona, e dá esse entendimento que a solidão é uma prisão. Meus amados, escreveu George Billings, que solidão é um lugar bom para visitar de vez em quando, mas será muito ruim adotar como morada. A solitude é uma decisão, eu quero ficar por um tempo. Jesus, ele teve esse tempo de solitude para buscar a presença de Deus, buscar a presença do Pai, que o entendia, o compreendia, mas logo em seguida, ao amanhecer, ele lá estava com os discípulos, ensinando e compartilhando. Então, meus amados, por que Jesus ficou sozinho? Mateus 14, 23, ele queria a companhia do Pai, ele queria buscar a presença do Pai, ele dedicava, ele procurava isso, ele queria paz em Deus. E a solitude, meus amados, é a companhia do próprio Deus, para nos abençoar. É o quarto de escuta. Quando a Bíblia diz o seguinte: quando tu orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Tu vai estar sozinho, mas o Pai que te vê em secreto, Ele vai te abençoar. Esse tempo de buscar a Deus, meus amados, muitos não entendem, muitos não sabem. Eu digo que muita pessoa não entende, nem sabe o que tem dentro do teu coração. Há segredos, há 7 chaves dentro da tua alma. Isso é uma solidão, mas você não tem coragem de contar para ninguém. Mas você entra no teu quarto secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensa, está olhando, está escutando a tua oração, está fazendo companhia. Ele está com a mão dele sobre a tua vida. Eu digo, as pessoas que são abandonadas, pessoas que foram desprezadas, meus amados, é o que nós precisamos para vencer a solidão. Entender que nós necessitamos, que nós precisamos para curar, nós precisamos entender: eu tenho isso, eu sofro isso, eu não quero mais viver com isso.
Amplie os relacionamentos. Não se abra com todo mundo. Não abra o coração, teu coração, conta a tua vida para todo mundo. É o que o profeta disse para o rei Ezequias: o que viram na tua casa? Viram tudo. Não devia ter contado tudo para o inimigo. Às vezes na carência, a pessoa abre o coração com todo mundo, e lá na frente vai ter um baita do prejuízo. Não dá para abrir o coração com todo mundo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, porque há pessoas que dá para contar. O próprio Senhor Jesus, no momento da agonia, a Bíblia diz que veio um anjo, veio sobre a vida dele, veio com ele e conversava com ele. Meus amados, uma provisão de Deus, no momento de solidão. Mas para vencer a solidão, irmãos, e encher todo o vazio do nosso coração, nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus nos basta. A presença de Deus é tudo. A presença de Deus nos sustenta. A presença de Deus nos fortalece. Aí você vai ler Mateus capítulo 28, verso 20. Você vai ouvir a voz do Senhor dizendo o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Estou com vocês todos os dias. A presença de Deus é acessível. Quando nós nos curvamos diante dEle, quando nós nos humilhamos, quando nós choramos, quando nós confessamos, dizendo: Senhor, eu me sinto só. Senhor, eu estou numa situação, não sei o que fazer, eu me sinto só, eu preciso de um socorro, eu preciso do teu abraço. E você vai sentir os braços do Senhor ali te fortalecendo. Eu vi uma história muito preciosa de um moço, um seminarista. Ele foi fazer o seminário, se preparar, conhecer mais a respeito de Deus. Mas ele era um seminarista diferenciado. Por que ele era diferenciado? O pessoal chamava, tinha um momento da tarde para diversão, lazer, e aí chamavam ele estava orando. Aí ele passava a tarde orando, buscando a face, buscando a presença de Deus. Aí chamava o horário para janta. Onde é que estava o seminarista? Estava lá no quarto de oração, estava lá orando. E a vida dele era essa: buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Todos se divertiam, ele buscava a presença de Deus. Ele estava na oração, ele estava buscando mais de Deus. Chamou muita atenção nos decorrer daqueles anos. Era o último ano dele no seminário. O pastor, numa igreja que ele cooperava enquanto era seminarista, gostava muito dele e disse: olha, tem algo diferenciado na tua vida. Eu quero que, terminando o seminário, você trabalhe aqui na igreja. Dizia assim: eu vou te consagrar para você ser um oficial, um diácono da igreja. A igreja vai te sustentar. E ele disse: pastor, obrigado, mas eu não quero. O pastor estranhou, porque ele teria condição de dedicar-se à vida, o trabalho dele na igreja. Depois passou um tempo, o pastor disse: olha, faz o seguinte, vem aqui para a igreja, eu vou te consagrar então para o ministério. Vai ser um pastor. Disse ele: pastor, muito obrigado, mas eu não quero. Disse ele: então eu quero te consagrar para ser um obreiro, tempo integral, pregador. Alguns cultos tu que vai pregar, porque tu prega bem, tu é muito usado por Deus. Diz ele: pastor, eu não quero. Aí o pastor disse: meu filho, eu não estou entendendo. O que tu quer? Te ofereci uma coisa para investir em ti, eu ofereci outra, tu não quer, outra, tu, o que tu quer? Diz ele: pastor, eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida, pastor. Pastor, me dá mais de Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Meus amados, é a presença de Deus que vai nos sustentar nos momentos difíceis. É a presença de Deus que vai completar aquilo que falta. A nossa visão, o nosso querer, a nossa alma é Deus, é querer mais de Deus, é precisamos mais de Deus, é que nós buscamos mais de Deus. Não estamos buscando bens, não estamos buscando coisas, não queremos buscar fama, nós queremos é Deus, é isso que nós precisamos, porque a presença dEle vai nos completar. Para vencer a solidão, a presença de Deus vai nos encher, vai completar o nosso coração, vai preencher a nossa alma. Meus amados, vamos confessar: temos solidão, mas precisamos
da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Se nós olharmos personagens na Bíblia como eles venceram, admitindo a sua solidão. Jeremias 15:17, ele vai declarar diante do Senhor, ele diz: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sinto-me sozinho, porque tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Jeremias, irmãos, prega há 40 anos, e Deus tinha dito: olha, tu vai pregar, mas esse povo não vai aceitar a tua mensagem. 40 anos, ele se sentia sozinho. Por que ele não largou o ministério? Porque, meus amados, a presença de Deus bastava sobre a vida dele. A presença de Deus preenchia o coração dele. Que Deus trabalhe o nosso coração, que Deus trabalhe a nossa alma, que o Senhor nos encha do seu poder, que Ele nos encha do seu Espírito Santo, e que vamos vencendo esses gigantes, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, vamos ter um tempo de buscar ao Senhor nesse momento, amém? Quero orar, vamos orar e vamos clamar ao Senhor, pedindo dEle, da sua presença, ok? Buscando mais do Senhor, querendo mais de Deus, em nome de Jesus, construindo pontes, derrubando muralhas, derrubando paredes, porque a gente precisa uns dos outros também, irmãos. Nós estamos falando que a presença de Deus, ela é tudo que nós precisamos, mas nós precisamos também uns dos outros. Você sabia que 85% de empregos que são concedidos são através da vida de alguém? Ou as melhores funções, elas são conquistadas por intermédio de relacionamento. O currículo vem depois, o currículo vem como um complemento, mas primeiro vem pelos relacionamentos. Não é lucro para ninguém se isolar. Se isolar, escolher se isolar, não é um bom remédio, não é a solução. Cultive, invista em relacionamento. Por isso que a nossa igreja, eu sou apaixonado por essa igreja amada. Nós decidimos, oramos a Deus e consagramos para termos os nossos apriscos. Como disse alguém do nosso aprisco, o aprisco é uma família, relacionamento, para não vivermos sozinhos. Embora somos uma igreja de centenas, nós temos os nossos apriscos, que são relacionamentos de convivência, aonde nós somos acompanhados e temos o discipulado também para fortalecer mais e mais, e não deixar ninguém sozinho. Nós não somos a igreja dos midianitas. A igreja dos midianitas deixava alguém para trás. O homem egípcio que ficou semi-morto, um dia eu vou ministrar sobre essa palavra, ficou abandonado e deixado. A equipe de Davi, os homens de Davi vão lá e abraçam, restauram aquele homem, e aquele homem foi uma bênção para eles, porque apontou um destino, apontou um caminho. Meus amados, nós somos chamados por Deus para sermos guerreiros e ajudarmos uns aos outros para acabar com a solidão, amém? Igreja é um remédio contra a solidão, amém? A igreja do Senhor Jesus. Jesus disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, não haver solidão. Jesus mandou de 2 em 2 na missão dos 70, não mandou ninguém sozinho, para ninguém ficar sozinho. O apóstolo Paulo vai para a viagem missionária, vai alguém do lado dele. De repente, no momento da caminhada, Barnabé sai, Paulo fica sozinho. Paulo decide não continuar sozinho, ele chama Silas para não estar sozinho. Você não é chamado para estar sozinho. Você não tem um chamado para carreira solo na vida espiritual, na vida social, na vida emocional. Você é chamado para estar com alguém. A Bíblia diz: os olhos de Deus viram, não é bom que o homem esteja só. Solidão não faz bem para ninguém. Não fez nem para Paulo, não fez nem para Jesus, não fez para ninguém. Porque vai fazer bem para você. Decida hoje, em nome de Jesus. Você não entregou a tua vida ao Senhor Jesus hoje? Entrega a tua vida a Ele, porque Ele vai preencher teu coração. Ele vai preencher exatamente o vazio que você tem na sua alma. Você já tentou de tudo, encher com tantas coisas, preencher com tantas coisas a tua alma, ela continua vazia, porque falta Deus na tua vida, falta Jesus dentro do teu coração.
Eu não estou falando de Deus de uma maneira religiosa, como todo mundo diz, Deus está comigo. Não, eu estou falando da presença viva, da presença real, da presença manifesta dEle na tua vida, que transforma o teu coração, a ponto de você conhecê-lo como nunca antes conheceu, e passar a conhecê-lo verdadeiramente. O Deus que transforma a nossa vida e o nosso coração. Quantos nesta manhã gostariam de entregar sua vida e seu coração para Jesus, dizendo: a partir de hoje, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ele, eu convido Ele para entrar no meu coração, para encher a minha alma, encher o meu coração. Aonde você está, levante a sua mão. Não vou chamar ninguém para vir aqui, mas eu quero que você levante a sua mão. Quero orar por você que hoje toma essa decisão. Entrego a Jesus a minha vida, entrego a Jesus o meu caminho. A partir de hoje, eu quero que Ele venha morar na minha vida e no meu coração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu consagro todos que estão levantando a sua mão, hoje te recebendo, hoje te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro, meu Deus, por uma grande mudança, uma grande transformação. Eu oro, meu Deus, para um grande agir do dedo do Senhor, um grande agir do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, porque queremos mais de Deus, precisamos mais de Deus, precisamos mais da Tua presença em nós, Senhor. Eu oro, meu Deus, consagrando esses nossos irmãos, e oro pela igreja também, Senhor, aqueles que têm enfrentado a solidão todos os dias, aqueles, meu Deus, que de tempo em tempo são assaltados pela solidão, Senhor, e não sabem como fazer, Pai. Quantos, meu Deus, que sofrem, meu Deus, de tantas tristezas, Pai, e a solidão é a causa da tristeza, é aquilo que alimenta a tristeza, é aquilo que fortalece a tristeza. Oramos, meu Deus, contra esse gigante, chamado gigante da solidão. Fortalece a tua igreja, meu Deus, para romper. Fortalece a tua igreja, meu Deus, para vencer. Fortalece a tua igreja, meu Deus, para triunfar, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos tudo a Ti. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Meu Deus, nós entregamos-nos por completo, por inteiro a Ti, Senhor. Reconhecendo e declarando: nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós queremos a Tua presença, Pai. A Tua presença vai encher o nosso coração. A Tua presença enche a nossa alma. A Tua presença faz o nosso cálice transbordar, Pai. Não importa as adversidades, os momentos difíceis, desde que a Tua presença não nos falte. Assim, meu Deus, nós queremos consagrar, nós queremos dedicar e pedir em nome de Jesus.